O cardo pertence à família das Asteraceae e à espécie Cynara cardunculus. É uma planta perene cultivada pelos seus talos. As alcachofras pertencem à mesma família e às subespécies Columus. São plantas perenes cultivadas pelos seus botões florais. O cultivo da alcachofra para a produção de sementes é muito similar ao cultivo do cardo. Polinização. O cardo, como a alcachofra, tem muitas flores individuais, agrupadas em capítulos de cor azul a roxo. Elas são hermafroditas e autoestéreis. Cada flor é fecundada pelo pólen de uma outra flor, que pode ser localizada no mesmo capítulo ou em outro capítulo da mesma planta ou de uma outra planta. Assim, o cardo e a alcachofra são alógamas. Elas precisam dos insetos para serem fecundados. No entanto, existem riscos de cruzamento entre o cardo e a alcachofra, bem como entre diferentes variedades cultivadas na mesma horta. Para evitar os cruzamentos intervarietais, cultivamos duas variedades com uma distância de 1 km uma da outra. Essa distância pode ser reduzida a 500 metros se existe entre elas uma barreira natural, como árvores ou arbustos. Podemos também utilizar técnicas de isolamento varietal com telas mosqueteiras abertas alternadamente, ou com a introdução de caixinhas de insetos polinizadores debaixo de túnel fixo de tela mosquiteira. Para essas técnicas, consulte o vídeo sobre isolamento mecânico no primeiro DVD, ABC da produção de sementes. O ciclo do cardo e da alcachofra. Cultivamos as plantas porta-sementes de cardo da mesma maneira do que as plantas destinadas ao consumo durante a primeira fase do ciclo. Ele irá produzir as suas sementes na segunda fase do seu ciclo. Semeamos o cardo em potes ou bandejas em estufa no inverno, em clima frio e direto na horta durante a primavera nas regiões de clima ameno. Para manter uma boa diversidade genética, é sempre recomendado conservar no mínimo 10 plantas porta-sementes escolhidas em função das características próprias da variedade. Selecionamos as plantas de cardo mais vigorosas, resistentes ao frio e à podridão, com belas folhas e talos grossos e sem fibras, com ou sem espinhos. As alcachofras são selecionadas observando o desenvolvimento de numerosos botões florais, o seu sabor e seu crescimento regular. Para os cardos, eliminamos as plantas que florescem na primeira fase do ciclo. No outono, colhemos as folhas de cardo para o consumo. Nas regiões de inverno muito rigoroso, tiramos as raízes da terra antes das geadas mais fortes e as armazenamos em local protegido da geada. Nas regiões de clima mais ameno, as raízes de cardo e de alcachofra podem ficar na terra durante o inverno.
Na primavera, plantamos de volta as raízes das plantas porta-sementes que passaram o inverno no porão. A partir do verão seguinte, as plantas porta-sementes vão florescer. Poderemos colher as sementes a partir do outono do segundo ano. Para a colheita das sementes, cortamos os capítulos quando aparece a penugem branca e macia que acompanha cada semente. Os capítulos podem terminar de amadurecer em um local seco e ventilado. Extração, limpeza, conservação. Uma vez os capítulos bem secos, tiramos as penugens à mão. Use as luvas, senão cuidado com os espinhos. Esfregamos energeticamente os capítulos para soltar as sementes. Podemos também malhar os capítulos em um saco ou debaixo de um tecido com um pau em uma superfície macia. Para a limpeza, as sujeiras maiores são tiradas com a mão. Depois, assopramos levemente as sementes para tirar as últimas sujeiras leves, até obter uma semente perfeitamente limpa. Por fim, colocamos as sementes em um pacote plástico com uma etiqueta indicando o nome da espécie, da variedade e o ano de colheita dentro do pacotinho. Alguns dias no congelador permitirá eliminar a grande maioria dos parasitas. As sementes de cardo têm uma capacidade germinativa média de 7 anos. Uma conservação a baixa temperatura ajuda a prolongar essa duração. 1 grama contém em torno de 25 sementes.